Olá, queridos, tudo bem? Nossa videoaula de História, terceiro ano. Essa aula tanto serve para os alunos da tia Catarina quanto da tia Yasmin. Hoje é dia 27 de agosto de 2020 e nossa aula falará sobre as diferenças culturais no Brasil. Bom, o início de tudo. Quando os colonizadores portugueses chegaram às terras que seriam o Brasil hoje, encontraram uma cultura local própria e se encantaram com as mulheres indígenas. A gente já estudou sobre isso e o modo até mesmo de se vestir dos portugueses era totalmente diferente do modo de se vestir dos indígenas. No contexto da chegada dos europeus, quer dizer, quando eles chegaram ao nosso Brasil, no território brasileiro, cujas terras já eram ocupadas por agrupamentos indígenas, houveram os primeiros relacionamentos entre os colonizadores europeus e as índias que habitavam as terras do Brasil. A interação portuguesa com essa nova etnia deixou marcas profundas na nossa história. Dela surgiu o caboclo, mistura de branco com índio, também chamados de mamelucos. Isso o que a tia acabou de ler para vocês nesse slide, quer dizer que com a chegada dos portugueses, dos europeus aqui no Brasil, muitos europeus se interessavam pelas índias e os índios se interessavam pelas mulheres europeias e formavam um casal, tinham um relacionamento. E o fruto desse casal, que era o filho dessas pessoas, eram chamadas de caboclo ou mamelucos. Com a vinda dos negros africanos, novas misturas da população foram sendo possíveis, gerando uma segunda categoria no povo brasileiro, os filhos das negras africanas com os brancos, bem como o inverso, que gerou o chamado mulatos. Então a gente tem uma foto aí. Tanto as mulheres africanas se interessavam pelos europeus, quanto os homens africanos se interessavam pelas mulheres europeias, formavam um casal, geravam filhos e o apelido que a gente diz, eram chamados de mulatos. Já a relação entre os negros africanos e os índios gerou um sujeito denominado de cafuzo. A partir dessas três categorias, outras tantas foram surgindo, com o entrecruzamento entre as etnias, dando origem ao povo miscigenado que é próprio do Brasil hoje. Como a gente sempre falou, como a gente já falou muitas vezes sobre isso, o Brasil é um povo de muitas raças, de muitas culturas, resultado da relação entre os europeus, os negros africanos, os índios e também de outros povos que chegaram aqui no Brasil e que trouxeram essa miscigenação para o nosso Brasil. Alguns povos que ajudaram a transformar o nosso Brasil em um país ricamente diversificado e miscigenado são os europeus, os japoneses, os árabes e os judeus. Assim, a gente chama que o Brasil é um povo mestiço, quer dizer, ele tem várias raças, várias etnias que compõem o povo brasileiro. De todos os povos que ajudaram na formação da cultura do nosso país, o de maior influência foram os portugueses. Deles, nós herdamos a nossa língua, que é uma adaptação do idioma português original de Portugal, as leis e a religião cristã que eles trouxeram para nós. É devido à miscigenação no Brasil que é possível dizer que o nosso país possui uma identidade cultural muito variada. Na verdade, parece uma tarefa muito complexa definir um perfil para a população brasileira, já que existe no país uma multiplicidade de costumes, crenças e até mesmo fisionomias. Isso é verdade, Nós temos descendentes de índios, de negros, de orientais, de brancos, e essa mistura
faz com que o Brasil seja um Brasil de multiplicidade de costumes, crenças, religião e tudo mais. Essa nossa aula está lá no nosso livro de História, na página 104 e 105. Quando vocês lerem, entenderem direitinho, conseguirem unir o que a tia Catarina falou agora com o que está escrito no livro, vocês realizem a atividade da página 106. Essa é uma matéria muito simples, muito fácil de se entender, porque a gente já vem falando sobre a miscigenação, sobre o Brasil, que é um país pluricultural, sobre os povos que chegaram aqui no Brasil. Tudo isso já não é mais uma novidade para a gente. O que vocês aprenderam hoje é que os povos, eles se relacionavam entre si e a mistura desses povos trazia uma nova raça, uma nova etnia para o nosso país, tá bom? Beijos e até mais!